Caro povo de Deus, hoje na liturgia da Quaresma, dessa segunda-feira da Quaresma, estamos diante desse texto muito forte, do texto que nós escutamos de São Mateus, falando sobre o dia do juízo, que todos nós haveremos de atravessar. Esse texto eu acho muito parecido com uma amiga minha chamada Irmã Marlene, que era irmã salesiana. Eu a convidei hoje para vir aqui para a Santa Missa, para ela dar um testemunho no final, mas ela não pôde vir. Por quê? Porque estava empenhada lá com os pobres com que ela trabalha, estava levando material para resolver uma ponte que está em tempo de cair, de madeira, lá de uma favela que ela trabalha. Ela disse que queria muito vir, mas ela estava muito envolvida com esse pessoal hoje e não dava tempo para ela vir. E eu disse assim: irmã Arlene, esse evangelho é sua cara, porque se vê na sua vida essas coisas que uma vida do Cristo realmente faz. E eu tinha convidado a irmã Marlene porque quando a gente se contrasta ou vê um testemunho de uma pessoa tão intensa na caridade, dá vontade também da gente se esforçar um pouquinho mais para ser mais caridosos na nossa vida. Mas ela ficou de vir uma outra vez e vocês ainda vão conhecê-la. Irmã Marlene era uma irmã salesiana, já tinha votos dentro da comunidade perpétuos, e era muito assim envolvida com o trabalho com os pobres, particularmente com as crianças em situação de risco. Ela viu que não estava dando para ela ser mais religiosa. Ela disse que ela queria mais do que a comunidade dela estava oferecendo. Ela disse que para poder trabalhar mais com os pobres, ela teve que deixar a comunidade que ela estava e se arriscou faz uns 2, 3 anos numa aventura de trabalhar num local aqui na cidade que é um ponto limite entre duas facções. É um local muito violento e ela lá com aquela esperança, com aquele desejo de fazer o bem, está lá no meio dessa situação. É uma mulher sonhadora, corajosa, é jovem, quando vocês a conhecerem vão ver que a menina é muito jovem, que pensa que é uma mulher muito madura, de muita idade. Não, é uma pessoa que é muito jovem ela. Quero muito bem a irmã Marlene ela não se cansa de querer fazer o bem às pessoas mais simples e mais sofridas. E ela disse que aprendeu, quem poderia melhor falar sobre ela era ela mesma, como ela não veio, eu vou fazer uma apresentação antes do dia que ela vai vir. Ela disse que o padre com que ela conviveu quando era assim, no tempo que despertou a vocação dela, era um padre que tinha muita devoção a São Dimas, o bom ladrão, que morreu ao lado do Cristo. E ela aprendeu a ter devoção a esse santo que foi um santo que viveu num mundo muito marginal, muito sofrido, e acabou sendo crucificado ao lado do Senhor e recebeu o perdão do Senhor e aquela promessa maravilhosa que naquele mesmo dia ele estaria com o Cristo no paraíso. E também isso me chama muita atenção, a devoção para com o santo que viveu uma situação de marginalidade e que alcançou grande glória e grande graça de Deus. E nós temos então a aprender muito também com São Dimas e com as pessoas que viveram num mundo muito obscuro, muito sujo, que depois se converteram. Quantas pessoas, graças a Deus, nós temos na nossa vida que alcançaram também graças muito parecidas. Ontem também, na igreja de Santa Luzia, o nosso querido Ricardo Monte, que é fundador da comunidade Rainha dos Anjos, teve falando um pouco rapidamente sobre a sua vocação. Hoje ele é casado, pai de 3 filhos, não é? E ele hoje é ministro da Eucaristia. A comunidade dele é uma comunidade que faz muito bem as pessoas em situação
de cracolândias, que vive no meio da rua. É belíssima a história da Rainha dos Anjos. E ele disse no testemunho ontem dele que ele viveu 14 anos na vida de droga, pegando crack, pegando com as mãos dele, fazendo aqueles cachimbos para fumar crack. E hoje em dia as mãos dele pegam o corpo do Senhor, o corpo do Cristo. A conversão também do Ricardo, ela foi muito intensa e se traduz em muita caridade para com as pessoas muito sofridas. Eu comento aqui com minha mãe que o que acontece lá na Rainha dos Anjos parece que é um spa espiritual. Se apresenta, eles tiram as fotos das pessoas quando entram, por sinal hoje entrou um, que Deus abençoe hoje que foi acolhido. Depois eles tiram a foto, 9 meses depois, a pessoa é completamente diferente. Aquela pessoa que tinha entrado, que entra, totalmente destruída pela droga, sai, parece que nem dá para entender que é aquela mesma pessoa que entrou, totalmente diferente. Com semblante de paz, de alegria, o corpo mais cheinho, porque a droga destrói muito. Também assim, Ricardo, para nós, dentre tantas pessoas na comunidade, são exemplos de uma caridade muito viva, de uma caridade muito presente ao nosso lado. Hoje, então, no texto do Santo Evangelho, nós temos esta questão que nosso Senhor faz um julgamento a partir da caridade que nós vivemos para com as pessoas. Então, eu tenho muito a agradecer a Deus por muitas coisas, porque eu sou filho do seu Felipe Santos e da Ana Maria de Jesus, que são, para mim, pais exemplares dentro da caridade. Papai e mamãe sempre, assim, ao longo da nossa vida, foram dando esse testemunho de respeito às pessoas mais simples. E queria aproveitar, eu estive pensando que exemplos eu poderia falar aqui sobre exemplos concretos dentro deste evangelho. Então, queria pegar um exemplo do meu pai. Meu pai tem muitos exemplos, teve muitos exemplos na vida dele de caridade, que poderiam ser citados, mas tem alguns que são bastante peculiares. Papai partiu, vai fazer agora, quinta-feira, 10 anos que ele foi ao encontro de Deus. 2 anos, 10 anos, 2 anos, desculpe, 2 anos, e faleceu de CA, não é? Aí, quando o papai teve esse problema de saúde, ele caiu nas mãos de um médico que era conhecido aqui, de um irmão meu, era amigo de um irmão meu. E esse médico contou a história para o meu irmão, que nem meu pai se lembrava do que meu pai tinha feito. É uma história assim, bem bela sobre a questão da caridade. Porque nessa história a gente vê como a caridade que a gente faz retorne bem para nós mesmos. Então, esse médico era de uma família, esse médico, ele foi amigo, e daí é amigo dos meus irmãos. E ele era de uma família que tinha muitas posses, tinha muito mais posses, 7 vezes mais que a minha família. Meu irmão dizia isso. Era uma família muito abastada, mas a família veio à falência. Teve uma situação crítica. E esse menino, esse amigo desse meu irmão, por esse período crítico, ele pediu ajuda ao meu irmão, assim, até no cartão para poder pagar algumas coisas. Mas depois a família dele estava numa situação muito crítica e precisou de uma ajuda de um certo valor. E perguntou lá se papai, através do meu irmão, se não podia arranjar esse dinheiro para a família dele. Meu irmão falou com o papai emprestou o dinheiro, papai tinha esse dinheiro que eles estavam precisando e emprestou lá para a família e socorreu naquilo que eles estavam precisando naquele tempo. Depois que esse menino se formou médico, disse que os primeiros salários que ele ganhou foi para pagar esse empréstimo que o papai tinha feito. Aí a vida foi, e o papai, nos seus últimos momentos de vida, foi tratado, cuidado por esse jovem médico que o papai ajudou na sua vida, financeiramente na formação. O papai disse, nem se lembrava desse negócio, nem sabia direito disso, né? Então, se a pessoa às vezes faz a caridade, nem sabe se fez a caridade. Isso é muito bacana.
Então nós ficamos muito confortados aqui nós como família, porque o médico, apesar de ser um médico jovem, ele era muito especializado, e esse carinho que ele tinha em respeito e atenção para com o papai nos deu uma certa tranquilidade, uma certa confiança que o papai estaria muito bem cuidado. E ele disse mesmo que tinha assim, uma grande atenção e respeito e gratidão por poder cuidar da saúde do nosso pai. Isso aqui é uma questão de um exemplo como a caridade faz bem. Também queria citar hoje um exemplo que eu compartilhei com uma das pessoas dos peregrinos do Padre Marcos, que eu acho que é bom que vocês saibam também. Às vezes nós na igreja pedimos, não é, ajudas de cestas básicas para doar para as famílias mais carentes, e graças a Deus as famílias, as pessoas que podem, nos mandam cestas, nos possibilita que a gente faça essa caridade. É como a irmã Marlene diz, ela se sente apenas a ponte de quem tem, quem é, com quem não tem, quem não é. Ela se sente apenas a ponte de poder levar para aquelas pessoas mais carentes a ajuda de outros irmãos que querem ajudar mesmo quem não tem. Então é mais ou menos como eu me sinto também, muitas vezes uma ponte assim, com as pessoas que têm posses, que pode ajudar os que não têm. Então, quantas vezes as pessoas fazem doações lá de cestas básicas para nós, e quanto isso socorre tantas famílias carentes e pobres, e as pessoas que doam não estão vendo o que está acontecendo, não sabem o bem que faz para as outras pessoas que estão recebendo. Mas aconteceu uma coisa muito particular, parece que foi esse sábado, eu tinha recebido umas cestas básicas de um de vocês neste final de ano no Natal, para dar para as famílias. E a gente vai se desfazendo de acordo com as necessidades que vão aparecendo. Eu segurei uma cesta dessa que estava toda bonitinha, dentro de uma caixa, toda bem produzidazinha, e deixei lá porque eu digo assim, às vezes eu deixo sempre uma guardada, porque não sei se de repente aparece alguém muito necessitado e eu fico sem nada para poder dar para aquela pessoa. E aconteceu exatamente isto. Nesse sábado apareceu, uma pessoa ficou gritando por mim, chamando no portão da igreja, na garagem. Eu já estava imaginando quem era. E de repente apareceu lá um jovem, que eu não vou citar muitos detalhes sobre ele, e ele me pediu assim, encarecidamente, que eu desse alguma coisa para ele para dar de presente para a mãe dele. E disse, ai meu Deus do céu, o caixa da igreja já fechou, porque o pessoal responsável já foram embora. Eu estava sozinho, eu estava atendendo os aconselhamentos, parece, fiquei mais tarde, e já tinha quase todo mundo indo embora, e não tinha mais nada dentro da igreja, assim, para poder dar para ele. Aí eu tinha recebido de outra família, um pacote de muitas farinhas de milho. Eu disse, rapaz, eu não tenho nada aqui, a não ser umas farinhas de milho. Você quer? Padre, serve. O que o senhor tiver para eu poder dar de presente para minha mãe, eu dou. Aí eu fui na minha sala e ainda tinha lá uma cesta que eu tinha guardado para um caso emergencial, das que eu tinha recebido de dezembro. Aí eu disse assim, e estava toda bonitinha lá, empacotada, eu disse assim, vai ser esse o presente da mãe do rapaz. Aí eu cheguei para ele e disse assim, padre, ele dizendo para mim que queria dar um presente para a mãe dele, que estava fazendo 77 anos, e não tinha nada para dar para a mãe dele. Aí eu dei essa cesta lá para esse rapaz, ele saiu todo satisfeito, porque ele estava levando um presente para a mãe dele. E eu assim pensando, né? Poxa, a pessoa que doou pudesse ver isso que está acontecendo aqui, o bem, a alegria, assim, de um filho que quer fazer alguma coisa de caridade para com sua mãe. Então é belo a gente saber que a caridade que a gente faz, e muitas vezes que a gente nem vê o que está fazendo, respinga nos outros. Também eu desejaria comentar algumas caridades. Eu não sou uma pessoa muito caridosa, não. Eu sou muito, assim... É claro que a caridade sempre a gente é provocado a fazer mais caridade. Tem época que a gente está mais caridoso, tem época que a gente está menos caridoso. Mas a caridade deveria ser mais intensa e constante na nossa vida.
Mas eu queria citar, sim, alguns exemplos de coisas que eu acho particulares, particularmente com os presos. Eu tinha um tempo que eu visitava muitos presos e, dentre essas visitas, tem 3 visitas que me chamaram a atenção. Eu sempre ia numa cadeia, numa cidade, e fazia visita aos presos e ia confessá-los. Eu entrava na cela deles e não tinha outro lugar para confessar, eu confessava na cela deles. Todos saíam, ficava só um. E eu confessava quem desejava se confessar comigo. E eles me contaram tantas coisas interessantes que era muito bom que as pessoas soubessem. Eles diziam assim para mim: padre, aqui a gente não conversa com ninguém. A gente vive a um lado do outro, mas ninguém confia no outro. E quando o senhor vem aqui para confessar a gente, para que a gente possa desabafar, o senhor não sabe o bem que o senhor nos faz. Eu ficava ouvindo aquilo ali, não é? Aí ele disse assim: e outra coisa, padre, porque quando a gente sai daqui, nós vestimos a pele da exclusão. A sociedade não nos aceita mais. Se a gente não tiver condições de, quando sair daqui, ir para uma outra casa, um outro local, se a gente voltar para o mesmo local, nossa vida acabou ali, é enterrada ali. Eu disse: que coisa terrível, que coisa terrível. E esse sofrimento de pessoas que são presas, não é, que passam por prisões por culpa ou sem culpa, são muito difíceis, porque lá na paróquia eu pego muita gente nessa situação. E teve um que me disse, um rapaz jovem: padre, não aparece trabalho para mim. Não tem trabalho para mim. Só aparece trabalho para eu matar as pessoas. A única coisa que me oferece para eu ganhar dinheiro é matar os outros. E eu não quero mais isso, padre, porque eu tenho um filho. Para a gente sentir, ver o nível de drama que às vezes certas pessoas passam, que às vezes não querem nem, e às vezes a própria sociedade empurra porque não dá mais oportunidade. Outra vez também aconteceu lá na paróquia mesmo, na Vila União, foi bem interessante, que nós temos lá a capela de Santa Luzia, e vivia sendo roubado, e a gente vivia investindo em segurança para lá e para cá, e acabamos colocando uns portões lá. Quanto menos esperou, o portão, um grande portão que foi colocado na parte de trás, foi roubado. Foi roubado, e as pessoas disseram que o ladrão passou de madrugada com o portão nas costas. Eu fiquei tão irritado com aquilo ali, porque a gente tinha mal colocado o portão para poder dar segurança, e o portão não deu nada de segurança, e a pessoa logo roubou. Aí eu fui um dia visitar lá a cadeia. Quando eu cheguei na cadeia, eram 4 celas, e quando eu fui entrando, um homem assim, talvez dos seus 35 para 40 anos, na mesma hora que eu entrei, ele foi e se ajoelhou. Ele disse assim: padre, eu disse que quando eu me encontrasse com o senhor, eu iria me ajoelhar diante do senhor e lhe pedir perdão. Eu fiquei achando aquilo tão estranho, não é? E disse assim: não precisa disso não, se ajoelhar diante de mim, não, por favor, se levante. Não, todo mundo aqui sabe, eu já disse, padre, no dia que o senhor aparecesse aqui, eu iria me ajoelhar diante do senhor, porque foi eu que roubei o portão da sua igreja. Aí eu disse assim: ai meu Deus do céu. Aí todo mundo ficou assim, os outros presos ficaram tudo assim, muito esperando o que eu ia dizer, não é? Eu disse: olha, está perdoado, mas quando você sair daqui, você vai ter que devolver o portão. Eles riram lá e tudo. Mas dentro dessa mesma cadeia, gente, eu tive uma experiência muito incrível. Nós fizemos algumas visitas, inclusive eu fui algumas vezes visitar com o Ricardo Monte. Teve uma visita lá que eu achei impressionante o que eu vi. Aquilo ali que eu vi, disse assim: isso não é uma coisa normal. Não vou falar sobre a situação física do espaço, mas nós fomos lá fazer uma evangelização e no final nós fomos rezar um terço com os presos. Gente, eu nunca vi uma oração daquela em lugar nenhum na igreja. Nunca vi. Nem em grupo de renovação carismática, em grupo de oração, em lugar nenhum. Eles rezavam o terço
como um verdadeiro clamor que subia a Deus. Eu ficava olhando aquilo ali, rezando com eles, e eles rezando aquele texto assim de uma forma tão intensa. Eu disse, que coisa incrível, não é? Esse pessoal aqui tá tipo assim, pedindo socorro mesmo a Deus, que é só Deus mesmo que pode fazer isso, socorrer e ajudá-los. Então a gente vai vendo certas coisas dos presos que vão nos chamando a atenção, porque nós somos muito provocados assim, é gente que não presta, a gente é isso, a gente é aquilo. Mas você vai vendo que é isso que o nosso Senhor disse aqui. Eu estive preso e foste me visitar. Mas sobre a questão das prisões, eu vou contar aqui um relato que me chamou muita atenção. Houve aqui em Fortaleza um problema na época de Dona Luiz Loscheider. Dona Luiz Loscheider, ele foi fazer uma visita na Semana Santa com Dom Geraldo, que foi o bispo que me ordenou, com o Padre Aldo, que depois foi Dom Aldo, que já faleceu, na época ele era padre. Foi um grupo fazer uma visita, inclusive uma senhora que é da atual paróquia, que eu estou, da Vila União, que eu não cheguei a conhecer, ela faleceu antes de eu chegar na igreja. O Dom Luiz foi fazer uma visita lá de Semana Santa, celebração, e tiveram presos que sequestraram o Dom Aloysio. Essa foto do Dom Aloysio com a chave de braço no pescoço, rodou o país, ele no chão, e lá o preso com ele, ameaçando de morte. Foi um negócio muito doloroso. Passou-se pouco tempo, passaram-se, não sei quanto tempo foi isso, foi muito próximo dessa realidade. A igreja que eu trabalhava, a região de paróquias que eu trabalhava, organizou uma visita ao IPPS, que é um grande presídio aqui da cidade. E nós padres fomos fazer uma visita lá. E eu fui com o seguinte objetivo. Eu disse, eu vou lá nesse presídio para tratar esses presos como gente, como filhos de Deus. Eu não vou lá, nesse local, para tratá-los como se tivesse medo deles. Porque se eu for lá para tratar como se eu tivesse medo deles, era tipo assim, discriminando também. Então, eu vou lá para tratá-los como gente. Então, foi um grupo de padres para lá, mas vocês imaginem a preocupação da direção do presídio, do IPPS, porque era fazia pouco tempo, não sei se 3, 4, 6 meses que tinha acontecido aquilo com o Dom Luiz, e estava aquele bando de padre maluco fazendo aquela visita. Foi um batalhão de polícia em volta da gente, arrodeando a gente. Então nós entramos, é uma verdadeira cidade, o PPS, nós fomos entrando no local e um batalhão de polícia, de soldados, de agentes prisionais em volta para não deixar que acontecesse com um de nós aquilo que aconteceu com o Dom Aloysio. Então nós entramos naquela situação e nós íamos indo nas celas falar com os presos, mas era um negócio que estava tão difícil a comunicação devido àquela situação de proteção de nós padres, e fomos. Aí nós chegamos à ala de segurança máxima. A área de segurança máxima era um presídio dentro de outro presídio, separado, muros altíssimos, toda era uma espécie de fortaleza. Então, nós fomos para a área de segurança máxima, onde está dito que estão aqueles pessoas que cometeram os crimes mais críticos. Então, nós fomos lá e tudo. Fomos, o batalhão lá com a gente, e a gente falando algumas coisas com os presos e tudo, não sei o quê. E fomos saindo daquela área de segurança máxima. Quando a gente foi saindo da área de segurança máxima, os policiais estavam um pouco para frente e nós, padres, estávamos um pouco para trás. Então, entre eu e os presos não tinha mais soldados, não tinha mais polícia. Aí os presos chegaram para mim e disseram assim: padre,
venha ver como é que a gente mora. Antes desse detalhe, aconteceu o seguinte, não sei como é que está agora, mas assim que a gente chegou lá, essas informações nos foram dadas, que a água do presídio era podre mesmo, que as pessoas que entravam lá passavam 2 semanas bebendo e vomitando a água para poder se acostumar com a água podre que eles bebiam. Aí a gente já entrou sabendo dessa situação que a água de lá era podre. Não sei como é que está agora. Aí, bem, estava lá na área de segurança máxima, os presos chegaram perto de mim. Aí disseram assim, padre, venha ver como é que a gente mora, de fato. Aí eu pensei, rapaz, a polícia está lá na frente. Se eu for, a polícia não vai ver que eu estou saindo com eles. Mas também, se eu não for, eu vou dizer que eu estou com medo deles. Eu vim aqui para dizer que eu não tinha medo deles, eu queria tratá-los como gente. Então, eu vou. E foi o que aconteceu. Eu saí com um grupo de presos, sozinho, e a polícia não viu. A polícia não viu. E os outros padres foram indo, e eu por outro lado, e eu fui entrando e os portões se abrindo. E os portões de segurança máxima foram se abrindo e eu entrei lá dentro da cela deles. Aí eles foram e me mostraram, padre, veja como é que a gente mora. É assim, é assado. Tá vendo isso aqui, padre? Como é difícil isso aqui pra gente? Um cimento com um negóciozinho fino para dizer que é colchão, a gente fica nesse frio, a gente faz necessidades aqui e ali. E eles foram falando, né? Aí eles foram e disseram assim para mim, o senhor quer um copo d'água? Eu não disse nada. Eu só fiz uma cara que não gostei, né? Porque o que me disseram é que a água de lá era podre, aí eles não tinham nada para oferecer para mim que era visita. Então, de lá, estava nessa cela, estava bem com uns 10, eram vários que estavam lá comigo nessa cela. Não é que a cela fosse só de 10, mas que estavam os outros, tudo lá junto. Aí o que era da cela, ele disse assim, o senhor quer um copo d'água, padre? Eu fiz uma cara que não gostei da oferta. O preso entendeu perfeitamente a minha resposta pela minha face. Sabe o que foi que ele disse? Não se preocupe, padre. É água da chuva que nós recolhemos. Aí, quando eu vi aquilo ali, o que foi que aconteceu? Aconteceram tantas coisas naquele fato ali, não é? Eu fui com medo. Eu disse que eu não tinha medo, mas eu estava com medo. Eu fui entrando naquele negócio ali e eu estava com medo. Sabe? Quer dizer, eu não estava esperando lá muita boa, poderia acontecer alguma coisa muito grave. Aí quer dizer, eu estava com preconceito deles. E o que aconteceu foi que eles me receberam e eles me ofereceram o melhor que eles tinham, dentro daquela situação que eles se encontravam. Não, padre, não se preocupe. É água da chuva que nós recolhemos. Para a gente perceber, né, pessoal, que às vezes, eu estou falando isso para ser bem claro, que às vezes a gente pensa que tem caridade no nosso coração, mas a caridade está ainda muito longe. Aí eu bebi a água, agradeci, eu fiquei um tapa na cara, né? Aí fiquei lá conversando um pouco com eles e tudo, não sei o quê, e depois retornamos. Quando nós fomos retornando com os presos, o batalhão de polícia faltou ficar doido. O pessoal começou, os soldados ficaram, olha, pelo amor de Deus, onde é que aquele padre está? Eles ficaram numa situação quase assim de desespero quando me viram que eu estava vindo lá do outro lado com um grupo de presos da segurança máxima e não tinha acontecido coisa nenhuma. Eu acho, né, pessoal, que o fato em si, ele diz muitas coisas, porque para a gente fazer a caridade, a gente precisa também superar os nossos preconceitos. Precisa também ter coragem, né? Penso que eu tive um pouquinho de coragem para fazer aquilo ali. Mas quantas coisas eu precisaria para poder, de fato,
fazer a caridade que se mereceria fazer. Porque quando a gente faz uma caridade, essa caridade ela tem uma repercussão que a gente não sabe onde é que aquela caridade chega. Por exemplo, eu não voltei mais naquele local. E só Deus sabe o que foi que Deus fez com aquela minha presença ali naquele local. Então, queria só fazer umas ilustrações sobre esse negócio da caridade e dizer, pessoal, que a caridade paga uma multidão de pecados. A quaresma, na nossa preparação da quaresma, nós somos convidados à oração, à penitência e à caridade. E eu queria convidar todos vocês que estão nos escutando a pensar qual é a caridade que eu vou fazer para um irmão que esteja necessitado. Aqui no texto do Evangelho tem várias, está dizendo várias. Eu estava sem roupa e te vestimos. De repente eu posso ter roupas aí que não uso. Quantas roupas que ficaram obsoletas por causa desse negócio de pandemia, por que eu não posso pegar essas roupas e dar para pessoas que estão necessitadas dessas roupas? Quanta gente sem ter o que vestir de uma forma digna. Então eu queria convidar que você que está nos acompanhando pensasse em fazer uma caridade que esteja ao seu alcance, mas que você possa oferecer essa caridade a nosso Senhor Jesus Cristo, como perdão dos seus pecados e na caminhada de conversão. Eu digo que tanto a caridade paga uma multidão de pecados, como a caridade que a gente faz nos protege. Como protegeu o papai, que aquela caridade que ele fez para aquele médico protegeu a toda a família, no sentido da gente poder ficar tranquilo sabendo que papai ia ser bem cuidado. A caridade o bem que nós fazemos aos outros, como diz aqui o Evangelho, por mais simples que seja a pessoa, retorna em primeiro lugar para o nosso próprio bem. E a caridade que seu pai cansou de fazer caixão... Isso eu sei, Então, assim, que esse tempo de quaresma seja um tempo para que a gente possa renovar a caridade em nossos corações e na nossa vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.